Olá, seja bem-vinda ao quarto episódio do Expert em Micro. Aqui eu te ensino técnicas e estratégias para você faturar seus 10 em 30, que são os seus 10 mil reais em 30 dias. Isso atendendo com sobrancelhas, partindo totalmente do zero. Eu sou a Marília Souza, micropigmentadora e especialista em microblend. Sou da região de Ipatinga, Minas Gerais. E você? De onde que você é? Coloca aqui nos comentários pra mim se você também é de Ipatinga, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Coloca aqui nos comentários que eu quero te dar, o meu bom dia e o meu seja bem-vindo. Então coloca aqui nos comentários pra mim, a sua região. É muito importante saber de onde que você fala, é muito importante saber de onde que você é, tá? Bom dia, Maria! Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda! Seja bem-vinda. BH, pertinho aqui da nossa região, pertinho de Ipatinga. Bom dia, Dayana. Bom dia, Mairone. Seja bem-vinda, viu? A Ju é de São Paulo. Seja bem-vinda. Dayana é de Ceará. Muito bom ter vocês aqui, tá? E hoje nós vamos pro nosso quarto episódio do Expert em Micro. E eu quero que você pegue papel e caneta. Por quê? Porque na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um ponto muito importante que nós temos dentro, da microblend, da micropigmentação, que é a ficha de anamnese. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado sobre ela, Então eu coloquei aqui nos destaques para vocês qual a importância da ficha de anamnese na microblend. É muito importante que você saiba, qual que é a importância, o porquê eu dou a ficha de anamnese para o cliente antes de realizar o procedimento. Qual que é a devida necessidade, qual que é a importância. Então é muito importante que você saiba, tá? Que antes de qualquer procedimento é necessário você fazer todo o passo a passo, porque isso também vai ajudar no seu resultado final. Porque quando você faz uma sondagem, tudo tende ao quê? A concluir para um resultado satisfatório. Então, papel e caneta na mão aí, tá? E eu quero falar um pouquinho mais para vocês e daqui a pouquinho vou abrir para perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma dúvida, você vai poder estar colocando aqui, tá bom? E eu vou estar tirando a dúvida de muitas de vocês aí que estiverem com dúvida, beleza? Então, vamos lá então? Qual a importância da ficha de anamnese na microblend? A ficha de anamnese, a gente sabe que ela tem por finalidade o quê? Conhecer o seu cliente por completo. Através do quê? De um questionário histórico, clínico, familiar. São também fatores genéticos, Se ela tem ou não intolerância a medicamentos, se ela tem tabagismo, Se ela tem, não, se ela, usa aí. Padrões de vidas também, atividades físicas, tudo isso são questionários que ela vai responder que contém dentro da ficha de anamnese. E também se ela está se submetendo a algum tratamento naquele momento, porque dependendo do tratamento que ela tiver, ela não pode realizar o procedimento. Ou caso contrário, ela tem que passar por o quê? Por um profissional que vai liberar ou não ela realizar aquele procedimento ali. Então, através da ficha de anamnese, gente, nós profissionais, nós podemos ter o controle de quem está em perfeitas condições para realizar quaisquer procedimentos oferecidos por mim, por você ou por alguém da sua equipe. Aqui na clínica, por exemplo, eu trabalho com a micropigmentação. Então, todas as clientes que chegam para poder fazer o procedimento comigo, ela preenche uma ficha de anamnese. Por quê? Porque essa ficha de anamnese, ela vai o quê? Me resguardar. Eu vou saber se ela pode ou não, se ela passou por alguma intercorrência ou se ela está passando, Então, essa ficha de anamnese, ela vai me dar praticamente todo o esqueleto da pessoa, Então, é muito importante que nós tenhamos, essa regra fixa. Então, a cliente chega, preenche a ficha de anamnese e depois, assim, ela é liberada para poder realizar o procedimento. Isso comigo, isso com o profissional da área da estética facial, corporal, isso com o biomédico, isso com qualquer parte, com qualquer pessoa que faz parte aqui da minha equipe.
Todos nós trabalhamos com ficha de anamnese. Pra vocês terem ideia, até o alongamento de cílios é necessário você preencher a ficha de anamnese. Por quê? Porque você vai conhecer a saúde do seu cliente e se ele está em perfeitas condições de realizar aquele procedimento ou se ele não está, né? Então, nós sabemos que, por exemplo, caso a ficha de anamnese, né, na micropigmentação, mostre que a cliente tem alguma contraindicação, né, para poder realizar o procedimento, nós profissionais, o que nós devemos fazer? Nós devemos o quê? Ter a preocupação, né, e direcionar para um médico específico, o médico dela, da confiança dela, para quê? Para com que ele vai avaliar melhor e, por quaisquer outros motivos, liberar ou não aquele procedimento ali, né? Então essa é a medida que nós profissionais temos que fazer. Se o seu cliente ele não está apto, por quê? Porque ele preencheu a ficha de anamnese e ali ele deu, né? Por exemplo, se ele tiver com anemia que não está controlada, ele pode fazer o procedimento? Não, ele não pode. Se ele tem diabetes, ele pode fazer? Não, também ele não pode. Se a mulher está grávida, ela pode fazer? Não, também ela não pode. Já ouvi alguns casos, né, de alguns profissionais que, segundo a orientação médica direitinho, com liberação médica, fizeram em gestantes. No meu caso, eu nunca fiz e eu também não recomendo que as minhas alunas façam, né? Então, com esses agravantes que eu acabei de citar aqui agora, eu sugiro que é melhor que não faça, né? Então, direcione para um médico da confiança dela, aonde ele vai fazer a análise e, liberando ou não, ela retorna a você e, com o laudo médico, faça o procedimento, entende? Então, esse tipo de atitude que nós profissionais temos, isso o quê? Ele transmite confiança, né? Para aquela pessoa que vai se submeter ao método. Porque se a cliente chega para poder fazer o procedimento e você simplesmente recebe dela, vem para a máquina e realiza o procedimento, ela vai sentir um pouco de insegurança. Por quê? Porque o procedimento é um procedimento, né, de certa forma, que vai à agulha, relativamente um procedimento invasivo. Então, tudo isso tem o quê? Tem um cuidado, né? A cliente, ela precisa sentir confiança em você, confiança no seu trabalho, segurança naquilo que você propõe, naquilo que você está oferecendo para ela, né? Então, vale ressaltar também ressaltar para vocês que necessitam o quê? De autorização médica para realizar os procedimentos, né? No caso, por exemplo, os procedimentos com as clientes que têm alergia aguda, né? Eu tenho que ter um laudo médico. Ou também uma alergia crônica, é necessário ter laudo médico. No caso, quando a pessoa vai fazer um delineado nos olhos e tem glaucoma, né? Também o médico precisa liberar ou não. Doenças cardíacas, câncer, diabetes não estando controlado, hepatite, herpes, HIV, isso aqui eu tô colocando por alto, tá? Só algumas que nós precisamos de liberação médica, ok? Tá? Então, queloide. Deixa eu citar para vocês um caso que aconteceu comigo, né? Em um dos últimos cursos que eu participei, eu sempre estou fazendo atualização e esse fator da queloide, ele traz muitas objeções para nós profissionais da área. Então foi algo que aconteceu comigo. Participei, né, de um treinamento onde eu me aperfeiçoei e lá, né, a gente estudou um pouco mais aprofundado sobre queloide. E assim, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, gente, vou fazer, né, o teste para eu poder ver como que vai ser. Porque, segundo o profissional, né, a gente poderia fazer perfeitamente. Então, eu fiz um teste com o dermógrafo, tá? O que eu fiz? Em um lado da sobrancelha, eu fiz um fiozinho, dei uma passada, somente uma passada. E do outro lado da sobrancelha, fiz 2 fiozinhos, porém com 2 passadas. Isso, gente, com o dermógrafo, tá? Com o dermógrafo. E nisso, liberei ela foi pra casa e tudo. Quando deu 30, 45 dias, ela voltou.
E ela, né, o médico já tinha constatado, né, através de laudo para ela que ela tinha queloide. E a sobrancelha dela não deu nada. Nada. Nenhum autorrelevo, cicatrizou perfeitamente como qualquer outro, né, procedimento que eu havia feito aqui, né, no meu espaço. Marília, o que você quer dizer com isso? Que nós podemos fazer em quem tem queloide se você tem segurança para poder fazer. Se você trabalha na camada correta, tá? Você, em partes, tendo uma liberação médica, você pode fazer quando você trabalha na camada correta. Então, hoje aqui no meu espaço, eu realizo sim. A pessoa chega pra mim, Marília, eu tenho queloide. Fala, nós vamos fazer um teste antes. Sempre faço o teste e liberação médica. Médico liberou, tá ok, faço o teste. Aí, após esse teste, eu vou avaliar, aí sim eu faço. E no Tebori, Marília? No Tebori, eu não gosto muito, tá? Por que eu não gosto muito? Devido às lâminas serem as agulhas uma do ladinho da outra, né? A gente sabe que dependendo da forma que você manuseia o Tebori, você pode sim agredir muito mais a pele, né? Então, nós temos que ter um pouco mais de cautela. Mas ainda não fiz esse teste com o Tebori ainda não. Quando eu fizer, eu venho e conto pra vocês. Então, qual que foi o resultado dessa cliente? Fiz o teste, né? Ela após 30, 45 dias estava cicatrizado, perfeito e tal. Fiz o procedimento. Deu certo? Super certo. Só que antes de qualquer coisa, laudo na mão, teste realizado e deu tudo certo. Então, é sobre isso. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter o quê? Segurança sobre aquilo que nós vamos fazer. Nós temos que o quê? Transmitir segurança para a cliente. Então, por mais que ela chegou, Marília, nossa, eu tenho medo, é o rosto e tal. Eu falei, não, a gente vai fazer um teste. Então, eu passei para essa cliente toda a segurança que eu tenho no meu trabalho. Entende? Então, de certa forma, não tem como a gente fazer algo aleatório de qualquer forma. Tudo tem que ser bonitinho. Então, por isso que a ficha de anamnese é muito importante. Porque quando você sabe, né, o esqueletão do seu cliente, você vai conseguir dar um suporte melhor para ele, tá? Então, ó, todas essas informações, elas devem ser o quê? Apuradas na ficha de anamnese, né, na micropigmentação. Assim, nós temos ficha de anamnese de cílios, nós temos a ficha de anamnese de todas as áreas, estética facial, corporal, na área, né, dos botox também. Então, todas as áreas hoje a gente tem. Por quê? Porque é um respaldo maior que a gente tem quando você tem esse devido cuidado, né, com o seu cliente. Então, eu sugiro para você que não passe por cima da ficha de anamnese, tá? Então, ó, tenha um passo a passo. O cliente chegou, fichinha de anamnese e depois, né, vai fazer, né, recebe, enfim, vai fazer o procedimento. É muito importante que nós saibamos, né, que ninguém melhor do que o médico, da cliente para poder fazer essa autorização médica. Não tem como eu liberar. Quem pode liberar, né, esse procedimento ser realizado ou não é o médico da cliente. Então, nós profissionais, nós podemos direcionar, nós não podemos decidir se ela pode ou não. Então, você direciona ela para o médico. Então, você vai solicitar essa autorização sempre que possível nesses tipos de caso, tá? Então, com essa cautela, você cuida de ambas as partes. Você cuida tanto de você, tanto do seu trabalho, porque com isso a cliente vai te ver com olhos diferentes. Não, poxa, Marília é profissional, ela cuida, né, das coisas direitinho. Ela vem, ó, me dá uma fichinha de anamnese para eu poder preencher, né? Então, nossa, poxa. Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados aí também. Tá? Então, não realizar o acompanhamento através da ficha de anamnese, o que pode acontecer? A saúde do paciente, caso, por exemplo, ele tenha uma alergia, ele tem uma contraindicação, se você não preenche essa ficha, você não vai ter ciência disso. Então, por isso que é muito importante essa ficha, por quê? Porque ali você tem todos os dados. Ali quando ele está preenchendo e ali quando você está conversando com ele, você está conseguindo absorver diretamente e indiretamente algo dele. Então, por isso que é muito importante, tá? Um outro ponto, gente, é a dificuldade do acompanhamento.
Parece impossível lembrar de todos os dados, né? Por exemplo, é necessário que você acompanhe o seu cliente quando você vai preencher essa ficha de anamnese, tá? Porque é impossível quando, por exemplo, eu tento lembrar se eu vou fazer somente perguntas para ele. A ficha de anamnese, ela existe para quê? Para ser preenchida, porque tem coisa que a gente esquece, entende? Então é meio que impossível a gente lembrar de todos os casos de todos os pacientes, por isso que tem que ser a punho. Por quê também? Porque no final vai ter bonitinho lá, ela ter, né, assinado direitinho. Então, por todas as informações que a gente registra ali, é indispensável para o quê? Para um acompanhamento efetivo. Com essa ficha de anamnese, além de tudo que a cliente, né, tem, além de você ter todo um check-up dela, você vai ter a data com que ela fez, isso vai facilitar, né, daí um ano e pouquinho, você entrar em contato com ela. Então, os benefícios da ficha de anamnese é essa também, né, uma entre elas. Ali você vai ter a sua misturinha de cor que você utilizou, né, que daqui a um ano e pouquinho, quando ela voltar, vai estar lá, ó, na Marília eu usei castanho claro com castanho médio, não, eu usei castanho escuro. Então você vai ter uma base, porque a gente sabe que no início, né, algumas têm essa dificuldade, né, de gravar esses tons. Então, a ficha de anamnese, ali você vai conseguir registrar de forma segura, né, porque cada um vai ter a sua anotação ali direitinho, né. Então, ó, muitas de vocês podem estar perguntando assim, mas qual que é, mesmo com todas, né, essas explicações, qual que é a importância dessa ficha de anamnese? No momento em que a ficha de anamnese, gente, ela é realizada e preenchida de forma correta, ela se torna o quê? Ela é como um relatório de informações importantes para o quê? Para o diagnóstico, para a identificação do nosso cliente. Então, tudo que o profissional responsável tenha como monitorar de forma o quê? Bem específica as necessidades coletadas durante o procedimento. Então, a ficha de anamnese vai estar ali coletado todas as informações, tudo que você precisa saber naquele momento ou futuramente. Então, sobre isso, outros motivos também, né, pra gente poder usar a ficha de anamnese é o quê? É melhorar, isso melhora o nosso relacionamento com o cliente também. Por quê? Porque nesse momento você está tendo o quê? Um atendimento personalizado. Você está trazendo para ele uma segurança maior e automaticamente uma satisfação do seu paciente, do seu cliente, assim como você o chama aí, né? Então nós sabemos que é muito importante a gente colocar e executar aquilo que é importante, porque isso vai caracterizar o seu trabalho como um trabalho de excelência, um diferencial, né? Então nós temos que agregar aquilo que eleva o nosso trabalho, né? Deixa eu contar pra vocês. Um belo dia aconteceu comigo uma situação que quase me deixou em maus lençóis, gente. A minha sorte é que eu sempre guardo, ó, as minhas fichas de anamnese, fica até de dica pra vocês aí, ó. A minha ficha de anamnese eu gosto de editar elas, tá? E eu gosto de fazer ela em livros, ó. Eu faço ela em livros. Então, todas as vezes eu gosto de encadernar, né? E sempre que o livro acaba, o que eu faço? Eu guardo ele, pois nele aqui contém, ó, todas as informações de todas as clientes, de agora e desde quando eu comecei. Então, aqui eu guardo, né, essas informações para que daqui a um ano e pouco, quando ela volta, se porventura eu tiver alguma dúvida, eu tenho ele para eu poder, né, avaliar uma tonalidade que eu usei, enfim. Então, nele contém todas as informações ao longo dos atendimentos que eu vou fazer. Então, um dia eu fiz um procedimento de microblend, logo após 30 dias, 45 dias mais ou menos, a cliente voltou para fazer o retoque e, por incrível que pareça, não pegou nada. Eu fiz o procedimento novamente, né? Dei as orientações, ela novamente, e agendei um novo retoque, um novo retorno para daqui a 30, 45 dias de novo.
Gente, e não é que não pegou nada de novo. Naquele exato momento, eu fiz algumas perguntas, né? Se ela tinha diabetes, se ela tinha anemia ou algo do tipo. E nesse momento, ela me disse que tinha diabetes. E aí eu perguntei pra ela assim, tá, e a sua diabetes, ela tá controlada? Ela tá assim, não sei. Então naquele momento, o que eu fiz? Eu pedi ajuda aos universitários. Porque, né, tava guardada. A gente demorou um pouquinho a achar, mas a gente achou. Porque a gente tinha guardado. E aí eu peguei, né, a gente olhou na fichinha. E aí ela preencheu lá na fichinha que ela não tinha nada. Que ela não tinha diabetes, que ela não tinha anemia, que ela não tinha nada. Todas as respostas foram não, né? E aí naquele momento, naquela conversa com ela ali, ela já me falou que tinha. Então no fundo, quando deu errado a primeira vez que não fixou nada, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Falei, alguma coisa de errado tem, né? Pois a pele dela, gente, era uma pele normal, não sangrava, quase não saía linfa, somente algumas gotículas. E assim, eu fiquei sem entender muita coisa. Então, quando eu peguei a ficha de anamnese, eu fui entender. Falei assim, de certa forma, né? Ela omitiu, preencheu, mentiu, né? Omitiu não, ela mentiu. E aí, o que aconteceu? Qual que foi o resultado? Não estava fixando. Por quê? Porque essa diabetes, ela não estava controlada. Marília, eu posso fazer procedimento em quem tem diabetes ou anemia? Você até pode. Com laudo médico, que é o que eu acabei de falar para vocês, tá? Estando controlado. Então, quem pode definir isso ou não é o médico. Por quê? Senão vai acontecer igual aconteceu comigo. Você vai fazer o procedimento, não vai fixar. Você vai fazer de novo, ele não vai fixar. Ah, Marília, mas eu fiz e fixou. Tá, você deu sorte. Foi um caso aleatório, entendeu? Mas, no meu caso, não foi bem isso que aconteceu. Então, naquele momento, gente, eu coloquei pra ela todos os pós e os contras do diabetes, né? Descontrolado. Quando ele não tá controlado, a gente não consegue um bom resultado na cicatrização, na fixação, né? Então, assim, eu coloquei pra ela de forma clara, porque ali naquele momento eu já sabia, né, que ela tinha. E o jeito foi o quê? Sugeri que ela procurasse o médico. Pra quê? Pra poder conseguir controlar aquela diabetes que naquele momento não estava controlada. E ela foi, né? Porque até então eu tinha feito o procedimento 2 vezes e não tinha conseguido o resultado. Então, com o passar do tempo, moral da história, né? Só pra vocês entenderem melhor. Com o passar do tempo, ela voltou, isso depois de uns 4, 5 meses mais ou menos, trouxe a liberação médica, trouxe que a diabetes dela estava totalmente controlada. Depois disso, nós fizemos o procedimento e foi o quê? Foi batata. Deu tudo certo. Deu tudo certo. A fixação foi boa, o processo de cicatrização foi bom. O sonho dela de ter uma sobrancelha linda, natural, foi realizado. Então, se eu não tivesse a ficha de anamnese, eu não ia saber desses conflitos aí. Porque ela me falou que tinha em um outro momento. E na ficha de anamnese ela colocou que não tinha. Entende? Então, ó, hoje em dia tem 2 formas, tá? Da gente fazer a anamnese. A anamnese na micropigmentação, ela pode ser o quê? De 2 tipos. Anota aí. Livre. Como assim livre? O cliente, ele fala sobre a sua vida, a sua saúde, os procedimentos que ele já realizou, o que o motivou a buscar pelo aquele método, né? No caso da microblend, shadow line, o que ele espera das expectativas, né? Os resultados, o que ele espera do resultado ali. Então, esse método livre, ele trata-se o quê? De uma conversa espontânea, tá? Então, nesse caso, eu prefiro o método de modo dirigido. Por quê? Porque aqui, ó, eu faço uma fichinha, tá? É feito com base em um questionário previamente elaborado, tá? Com perguntas
com perguntas pode ser abertas ou fechadas. E também tem como os objetivos, também tem como objetivo o quê? Específicos, importante o quê? Do histórico do cliente. Isso é com a vista auxiliar, né, na composição o quê? De uma análise. Então eu vou conseguir acompanhar de perto e ter registrado todas aquelas informações, porque a gente sabe que a cabeça da gente, ó, é dispersa. Você não vai conseguir lembrar todos os casos de todos os clientes. E, né, enfim, você ter e fazer de forma dirigida a sua ficha de anamnese, pra mim, eu prefiro, tá? Então essa é uma maneira mais adequada para os procedimentos minimamente invasivos. Então eu prefiro dessa forma. Então anota aí, tá? Que para poder fazer, que a ficha de anamnese ela pode ser de dois tipos. Você pode fazer ela de forma livre lembrando que é o quê? Que é uma conversa, você vai perguntando e o seu cliente vai respondendo. E tem a forma, né, que é a forma dirigida, que é onde você dá um questionário para ele, onde tem perguntas abertas, né, que ele, aliás, abertas ou fechadas, e ali ele vai colocando todas as informações. E a vantagem desse método é que vai ficar o quê? Registrado ali com você, enquanto você não desfizer daquilo ali, né? Então, ó, presta atenção. Uma anamnese na micropigmentação, ela deve buscar as seguintes informações. Anota essa dica. Se você quer construir a sua fichinha de anamnese, você também tem opção, ó. Essa aqui é até uma de remoção de tatuagem que eu tenho ali, também é uma fichinha de anamnese. Você tem a opção de comprar elas prontas, ou você tem a opção de fazer digitável, tá? Você mesmo aí. Porque aí você vai colocar aquilo que você acha necessário, aquilo que, né, você também não acha necessário, que você também vai retirar. Então, o que deve conter, tá? Em uma ficha de anamnese de micropigmentação. Então, anota aí. Dados pessoais básicos, né? Como nome, endereço, contato, o motivo da procura, né? Inclusive, você também pode incluir as queixas da cliente, o tipo de pele, saber qual é a técnica melhor, né? Que se adapta. Na minha ficha de anamnese aqui, eu abro alguns parênteses que eu coloco todas as técnicas, porque aí ela vai marcar com um xizinho lá qual a técnica que ela quer realizar, né? E também é muito importante eu colocar o tipo sanguíneo de cada cliente, também eu posso colocar, para prevenção de problemas futuros. O estado clínico de saúde, né? No caso, o histórico de saúde do cliente, pois isso também pode impedir a realização, né, dos procedimentos ou necessitar também de testes e autorização médica. Então, no caso, você vai colocar diabetes, anemia, se está controlado ou se não, se gestante, HIV, câncer, passando por algum processo de quimioterapia, também você pode estar colocando. Então, assim, né, aleatório que eu tô lembrando aqui. Se a pessoa também, ela tá fazendo uso de medicamento no momento, ou se faz uso contínuo também de medicação controlada, depressão também você pode estar colocando. Você pode estar perguntando também, porque alguma medicação controlada, né, algum deles pode ser o quê? Alguns anticoagulantes, e a gente sabe que interfere na cicatrização da pele, não vai ter uma boa cicatrização. Se a pessoa tem alergia a determinadas substâncias, cosméticos e outros produtos também, né, que possam causar reações adversas. Procedimentos recentes feitos na região, por exemplo, na região da sobrancelha aqui, você pode colocar, né, você pode até ser mais específico. Fez algum procedimento de botox, preenchimento próximo aos dias? Quanto tempo? Você também pode colocar, né? Então isso tudo vai enriquecer a sua ficha de anamnese, tá? Isso tudo pensando em guardar você e pensando em guardar a sua cliente também. Então a importância da ficha de anamnese, eu quero que vocês entendam que
a gente tem todos os benefícios de cuidado. Cuidado com o seu cliente, cuidado com você e cuidado principalmente com problemas futuros, tá? Produtos utilizados. É muito importante que você coloque também na ficha de anamnese os produtos que você está utilizando, tá? Por quê? Porque a gente sabe que é muito importante que você utilize todos os seus produtos, tá? Que tenha Anvisa. O que é a Anvisa? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, ela exige que o profissional, ele coloque na ficha de anamnese aí, né, da sua cliente, as seguintes informações, né, sobre os produtos utilizados, né, qual pigmento que você está usando. É muito importante que você coloque a cor que você está usando para cada cliente, o número do lote, que ele vem específico, tem nele aqui, ó, pegando aqui, ó, não sei se tá dando, acho que não vai dar pra, mas tá aqui, ó, esse aqui é um pigmento da AS Pigments e o lote dele, ó, é 20.08.1P, acho que é isso mesmo, né? Então aqui é muito importante, então a Anvisa, ela faz, né, essa certa exigência, porque isso é um cuidado para o cliente e para nós também. É importante que você coloque o fabricante, que você coloque também na ficha de anamnese o número da Anvisa, a data de fabricação, isso tudo para você ter uma ficha de anamnese completa, rica em informações. Por quê? Caso a Anvisa bata no seu estabelecimento ou no seu local de trabalho, você vai ter todas as informações necessárias. Inclusive a data de abertura do frasco é muito importante, porque nós sabemos que cada pigmento ele tem uma validade, né? Cada marca tem uns após aberto 3 meses, outros 6 meses. Então isso varia de marca para marca. Cada marca tem a sua quantidade de tempo aí que, né, abrir o frasco, ela tem aquela determinada validade ali. Então é muito importante que você traga isso na sua ficha de anamnese também, porque isso vai enriquecer ela mais ainda, tá? O nome também do profissional que realizou o procedimento tem que ter ali. Sempre exija que o seu cliente colocou lá todos os dados específicos, assina com data, porque tem cliente que marca tudo, mas ele não assina. Então, o que adianta ter preenchimento e não ter assinatura? A assinatura não confirma. Aliás, a assinatura confirma que o seu cliente ele prestou aquele serviço, que ele realizou aquele serviço ali. Então, é muito importante que seja feita também preenchida de forma correta. Então, para finalizar aí a ficha de anamnese na micropigmentação, a cliente ela deve colocar o quê? A sua assinatura igual tá no documento de identidade, tá? Inclusive colocar, datar aí, por exemplo, Ipatinga, a data de hoje, o ano, é muito importante, tá? No caso, quando a cliente for menor de idade, também deve ser preenchido um documento chamado o quê? Termo de consentimento livre e esclarecido, tá? Em 2 vias, porque uma vai ficar no seu estabelecimento anexada à ficha de anamnese e a outra, né, você vai dar para o responsável que trouxe, né, por exemplo, aquela a de menor, né, para poder realizar o procedimento. De menor, quando eu falo, é coisa de 16, 17 anos, né, já teve alguns casos que eu fiz, né, mas eu sugiro que vocês não façam sem esse termo de consentimento, tá? Porque nós sabemos, gente, é muito importante que palavras elas voam, palavras elas somem ao vento. Naquele momento, às vezes, quando o responsável chega e não pode fazer por minha conta e tal, e que você não tem registrado, tá? Assinado e escrito, isso pode gerar para você problemas futuros. Então, a ficha de anamnese, ela te resguarda de um problema futuro. Ela te ajuda a identificar quem pode e quem não pode realizar o procedimento. Ela te ajuda a transparecer
como que eu vou falar? Um trabalho mais profissional, mais sério. Então é muito importante que você siga todos os requisitos. A pessoa até... Então é muito importante que você siga todos os requisitos. É muito importante. Porque quando a gente fala de micropigmentação, microblend, é algo sério, né? É algo muito sério. Então, a ficha de anamnese, ela é muito importante ser assinada. Por quê? Porque é o comprometimento, é a responsabilidade, né, da pessoa que está realizando quanto a de quem está recebendo, né, aquele procedimento realizado ali, né? Então, é isso aí. Então, a ficha de anamnese, ela é um papel muito importante. Como eu falei, né, para quem está entrando agora, eu faço a minha faço ela em blocos, então é opcional, eu gosto de fazer assim, porque vai acabando, eu guardo, tá? Ou você já pode comprar ela até mesmo no Mercado Livre, já vem pronta. Essa aqui é um termo de tatuagem, essa aqui, tá? Então costuma vir 2 bloquinhos assim, a ficha de anamnese e os cuidados, tá? Então preencheu direitinho, destaca, dá os cuidadinhos para cliente e tá tudo certo. E aí tá tudo prontinho, né? Então, esse cuidado é um cuidado que vai ser bom pro cliente, vai ser bom pra mim, pro meu trabalho e tá tudo certo. E a gente vai tá andando certinho, né? E é isso aí. Então hoje, gente, nós vimos como que é importante e mais seguro quando você usa a ficha de anamnese, o quê? De forma correta. De forma correta, né? Agora deixa eu ver se alguém tem alguma perguntinha aqui. Deixa eu ver se alguém colocou alguma perguntinha, que às vezes eu vou conversando, as meninas vão colocar. Se você tiver uma pergunta aí, pode colocar aqui nos comentários, tá? Que eu vou ter o maior prazer em te responder aí. Se você tem alguma dúvida sobre ficha de anamnese, se você usa, se você não usa, se você já teve algum problema, né, com a ficha de anamnese, também pode estar compartilhando com a gente aqui. Então quero estar abrindo esse rápido momento aqui, porque nós já estamos finalizando já, mas se você tiver alguma perguntinha, alguma dúvida sobre ficha de anamnese, pode colocar aqui, tá bom? Oi, Carlane, bom dia! Bom dia, Chuchu! Então é isso aí, pessoal. Pra quem entrou agora e não acompanhou a nossa live de hoje, né? Hoje foi o nosso 4º episódio. Aí nós falamos sobre ficha de anamnese, qual que é a importância da ficha de anamnese na microblend, tá? Então, nesse 4º episódio do Expert em Micro, hoje é terça-feira, lembrando que na quinta-feira, às 9h57 da manhã, estaremos aqui novamente. E na quinta-feira nós vamos ter uma consultoria 10 em 30. O que é 10 em 30? É você faturar 10 mil reais em 30 dias, tá? E eu quero te ver por aqui. Eu espero que esse conteúdo de hoje tenha agregado, tenha esclarecido vocês aí sobre a ficha de anamnese, tá? Na quinta-feira, vem pra essa live com a gente novamente, porque eu tenho certeza, tá, que vai estar agregando pra vocês aí. E é isso aí. Beijo pra vocês e até quinta-feira às 9h57. Lembrando que toda terça e quinta às 9h57. Então hoje nós finalizamos o nosso 4º episódio aí com sucesso. Tenha um bom dia, tá? Bora trabalhar agora, porque ó, a cliente já tá esperando.